E aí, meu povo? Seguinte, ontem foi mais um dia de rodada da Libertadores da América e vamos falar um pouquinho hoje dos dois maiores times do Brasil, que inclusive se enfrentaram no final de semana antes dessa rodada da Libertadores, num 0-0 morto, 0-0 morno. Palmeiras e Flamengo fizeram seus jogos ontem, jogos diferentes. Uma derrota para o Mengão, uma vitória para o Palmeiras. E que vitória, hein? A gente vai falar disso aqui. Vamos começar pelo Flamengo. Bom, o Flamengo foi até La Paz enfrentar o grandioso Bolívar. O Bolívar, só para contextualizar, no campeonato boliviano desse ano foi eliminado nas quartas de final por um time é, sem expressão alguma. Um time de, de, de chamado Bololô lá, sei lá o nome do time. Não sei qual é o nome do dia. Bololô, é um negócio desse. E assim, o time do Bolívar, na Libertadores, é nítido que joga diferente do que joga em seu campeonato nacional. Muito por conta da vantagem que tem por jogar em seu estádio, da vantagem que tem por jogar na altitude, a famosa altitude que já foi tido, já foi notado cientificamente, inclusive, que não é desculpa. Jogar na altitude realmente é mais difícil, é mais desafiador por conta do ar rarefeito, por conta das dificuldades para se respirar, para ganhar fôlego e tudo mais. Mas, dito isso, o Flamengo é muito mais tímido que o tal do Bolívar. Mas assim, muito mais tímido, muito. Só que o nosso querido Adenor, o Tite, ele inclusive poupou duas peças, né, no final de semana contra o Palmeiras. Poupou, se eu não me engano, o Pedro e o De La Cruz, né, que ficaram no banco contra o Palmeiras. Jogou o Carlinhos, mas e aí todo mundo imaginava que ele vai focar na Libertadores, ele vai para ganhar do Bolívar lá na altitude. Beleza, empatou com o Palmeiras fora de casa, até pode ser um resultado aceitável, mas tem que vencer o Bolívar no meio da semana. E aí, do nada, o Tite entra em campo, time reserva, o time completamente misto do Flamengo, sem opção alguma. O Flamengo entrou em campo com Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Ortiz, Wesley, Igor Jesus, De La Cruz e Vinha, Gerson, Vitor Hugo e Bruno Henrique. Tipo assim, um time que para se defender, beleza, tinha ali uma linha de 5, para atacar tinha os 3 zagueiros e os 5 meio-campistas formando o poderio ofensivo, mas é um time com um atacante só, time só com o Bruno Henrique lá na frente, recebendo bola, tentando fazer alguma coisa. O gol do Flamengo foi o gol de uma jogada achada do Vinha, que inclusive fez uma bela partida. O Matias Vinha foi o melhor jogador do Flamengo, nitidamente, do jogo ontem. Fez uma bela partida lateral uruguaio, mas o gol saiu muito dele, saiu muito por ele avançar, por ele tomar as iniciativas do ataque, coisa que fica nítido que quando um lateral toma as iniciativas do ataque, ou mesmo um ala, como ele foi escalado, não faz muito sentido. Quem tem que tomar a iniciativa do ataque são os meus-campistas, são os atacantes que devem finalizar a jogada. Então, não entendi a estratégia do Tite. Ele, tudo bem, ele falou na coletiva que ele poupou porque ele não quer arriscar seus jogadores, não quer arriscar perder por lesão, perder jogadores importantes, mas você vai poupar no jogo da Libertadores? Você vai poupar no jogo mais difícil do Flamengo na fase de grupos? Um jogo fora de casa, contra o Bolívar, na altitude, que é um jogo que o time precisa dos principais jogadores. Não é um jogo para se poupar elenco, não é um jogo para reter elenco. Obviamente que o empate para o Flamengo seria de ótimo tamanho. Mas ter essa derrota impacta bastante no que a gente vê do Flamengo na Libertadores. O Bolívar agora assume com sobras a primeira colocação do grupo, e é lógico que tem ainda mais 3 jogos dessa fase. O Flamengo pode recuperar a primeira posição, mas o Bolívar, com 3 vitórias, se encaixa na primeira posição do grupo do Flamengo, e o Flamengo vai vendo seus outros adversários concorrentes diretos ao título, Galo, Palmeiras, River,
ir sobrando, ir vencendo seus jogos, irem desfrutando de boas partidas, e o Flamengo ficando para trás muito por conta de uma atitude do Tite que não foi correta, na minha opinião. Tinha que entrar com a cavalaria, era a hora, era o jogo do Flamengo para entrar com força máxima. Buscar, quem sabe, uma vitória num jogo dificílimo na altitude. Então, realmente, não entendi a estratégia do Tite, não sei o que ele pensou. Achei que ele podia ter entrado com, talvez não a força total, mas fazer igual ele fez com o Palmeiras no final de semana, poupar um, dois jogadores, mas o time inteiro assim, e se mostrar retroativo na partida, pro elenco que o Flamengo tem, pro tamanho do Flamengo comparado aos outros times do continente sul-americano, não entendi. Não entendi e culminou numa derrota para o Flamengo que não é bom e, obviamente, não será bom para o futuro, né? Mas se temos um time que teve uma quarta-feira complicada, um outro time que teve uma quarta-feira, mais uma, né? Mais uma quarta-feira, mais uma partida mágica. Mais uma daquelas que você olha e fala: esse é o time do Abel Ferreira. Esse é o Abel Ferreira. O Palmeiras virou mais uma vez. Palmeiras é o time da virada. O famoso canto da torcida, o time da virada, o time do amor, que o Abel tanto gosta, se mostra verdade. Palmeiras é o time da virada. Um jogo dificílimo, de uma complexidade altíssima. O jogo mais difícil de um brasileiro nessa Libertadores. O mais difícil. O Del Valle, tirando o River Plate, né? Tirando. Acho que só o River mesmo, tirando o River Plate, talvez. É que dessa Libertadores o Boca caiu para a Sula, né? O Racing também. Então, tirando o River Plate, talvez o Del Valle seja o time mais complicado de se enfrentar, tirando os brasileiros, né? Obviamente. Então, assim, o Palmeiras, um jogo fora de casa, mais uma vez a altitude. Só que, diferentemente do Flamengo, o Abel Ferreira entrou com a força máxima, entrou para buscar pontos, para conseguir pontos. Talvez não a vitória, mas um empate já seria de ótimo tamanho, assim como seria para o Flamengo. Mas o Abel Ferreira pensa diferente, amigão. A mentalidade daquele time, a mentalidade daquele técnico, cabeça fria, coração quente. É a mentalidade inserida pelo português no elenco do Palmeiras. Os caras viraram um jogo, mais um, impossível, impossível. O jogo na altitude, fôlego, acabando, cansaço. O time vem de uma série de jogos difíceis. Final do Paulista, pegou o Flamengo, pega o São Paulo na segunda-feira. Foi lá encarar o Del Valle o primeiro tempo. O Palmeiras não jogou o primeiro tempo. Não jogou. Foi uma surra. O Del Valle engoliu o Palmeiras no primeiro tempo. Engoliu. O Palmeiras trocou 100 passes na primeira etapa. 100 passes. Não passou do meio de campo. E culminou no 2-0. Mas aí, por sorte, por uma estrela, por... Não sei. A gente não sabe explicar o que acontece com esse time do Palmeiras. Por uma magia desse time, o Endrick foi lá e diminuiu de cabeça. E aí, meu amigo, você vai para o intervalo ganhando de 2-1 desse time do Palmeiras, você tem que voltar com fogo no olho, você tem que voltar atento, tem que voltar fulminante, porque se você der brecha, esse time vai virar. E foi o que aconteceu. Segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor, bem melhor, conseguiu jogar, conseguiu disputar jogo contra o Del Valle, achou o gol de empate. As substituições do Abel dessa vez funcionaram muito, ele foi muito eficiente, trocou o estilo de jogo, tirou o Mike, tirou o lateral, voltou com a linha de 4, colocou Luiz Guilherme, colocou o Flaco, colocou o Estevão, colocou as joias do Palmeiras e se mostrou. E o Palmeiras foi lá e culminou no gol de empate. Depois, no último lance da partida, que é aquela coisa que a gente fala, é pacto. O Abel faz pacto, não sei o quê. É magia, não pode ser. Como esse time faz isso? 3-2 para o Palmeiras na altitude contra o Del Valle. Gente, o Independente Del Valle tem 33 partidas na Libertadores. Ou 34, agora com essa, se eu não me engano. Ele só perdeu 2 na história da competição. As 2 partidas em casa, né, como mandante. As 2 partidas
para a Sociedade Esportiva Palmeiras. As duas partidas. As duas únicas derrotas do Del Valle em casa são para o Palmeiras. Isso é de uma grandiosidade absurda. Eu até peguei aqui alguns, tirando assim, peguei alguns recordes do Palmeiras na competição, porque se a gente for olhar, é uma coisa que não existe. Inclusive, ainda mais nessa era Abel Ferreira. O Abel, com o jogo de ontem, assumiu 44 jogos com o Palmeiras pela Libertadores, passou o Felipão e se consagrou como técnico que mais jogou com o Palmeiras, que mais treinou o Palmeiras na Libertadores. E são 44 jogos, 29 vitórias e 4 derrotas. Vocês têm noção do que é isso? 44 jogos e 4 derrotas na competição mais importante do continente sul-americano, na competição mais importante continental que o Palmeiras tem para jogar. 4 derrotas em 44 partidas. Isso é absurdo, é ridículo o que o Abel Ferreira faz aqui no Brasil. É de dar a cara a tapa mesmo, tem que vangloriar, não tem mais o que a gente possa falar. O cara faz e faz de novo. É absurdo. Os recordes do Palmeiras, olha só, maior série invicta da história da Libertadores, maior série invicta como mandante e visitante, maior série de vitórias como visitante, maior série sem sofrer gols fora de casa, maior número de gols marcados em um único tempo de jogo, melhor campanha e melhor ataque da história da fase de grupos, melhor campanha, mais quartas de finais seguidas, primeiro a eliminar o mesmo adversário em 3 edições seguidas, tirando os recordes. Isso aqui são recordes da Libertadores inteira, entre todos os times. Se a gente for contar os recordes entre os brasileiros, aí acabou. Aí o Palmeiras é de longe o maior time brasileiro da história da Libertadores. Mas assim, de longe, não é de pouco não, é de longe. Brasileiro com mais títulos seguidos, com mais finais, com mais semifinais, com mais quartas de finais, com mais oitavas de finais. Absurdo. Gente, o que faz o Abel Ferreira no Brasil, o que faz o Abel Ferreira com esse Palmeiras, é um negócio sem tamanho. Não tem como medir. Realmente, assim, me deixa sem palavras. Não sei como definir, porque a mentalidade que esse time mostra, virar, o time da virada, a consistência desse time, é um negócio de se tirar o chapéu. O Abel veio de uma sequência difícil, perdeu para o Inter, encarou o Flamengo, vai encarar o São Paulo na segunda-feira, e no meio disso tudo, o jogo mais difícil para o Palmeiras na Libertadores, pegar o Del Valle na altitude, fora. Então, assim, realmente o Palmeiras de Abel Ferreira é uma coisa a ser estudada. Os técnicos aí que estão chegando, os técnicos novos, têm que estudar este homem, porque os feitos desse português por aqui são inimagináveis. A cada dia ele continua impressionando a gente mais ainda, e esse time continua mostrando o porquê que se mostra, né, nesses últimos 5 anos, nesses últimos 4 anos que o Abel está lá, talvez o time mais vitorioso e o melhor time da América do Sul. Fechou? Então é isso, Palmeiras e Flamengo fizeram suas partidas na Libertadores. Ainda tem muito jogo, né? Nada definido, mas foi uma boa rodada, gostei. Me fala aqui se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha o vídeo, tamo junto, valeu.